Pai, em nome de Jesus, eu apresento mais uma vez este culto na Tua presença, Senhor. Que cada um nessa noite seja um adorador, ofereça ao Senhor um culto de gratidão, ó Deus, um culto de ceia, onde nós estaremos, ó Deus, ceando ao Senhor, em memória, Senhor, daquele dia que estaremos, ó Deus, naquele grande banquete, naquela grande mesa. Em nome de Jesus, Pai, manifesta a Tua presença no nosso meio, a Tua graça. Abençoa a Tua igreja mais uma vez. Receba a nossa adoração, louvor, mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimentamos a igreja na paz do Senhor. Hino da harpa de número 107. E nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, Ele não falha. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo Ele batalha. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé e adorar o Senhor nessa noite. Existe um nome que está sobre todo nome, e é esse nome que nós viemos adorar essa noite, amém? O nome de Jesus, ele tem poder para curar, tem poder para salvar, para libertar. Ele
tem poder para transformar as nossas vidas. Apenas o nome de Jesus tem o poder de fazer todas as coisas, tudo aquilo que nós às vezes nem acreditamos, às vezes nem esperamos que aconteça. O nome de Jesus pode fazer, o nome de Jesus pode ressuscitar, o nome de Jesus pode curar, e Ele pode transformar a sua vida hoje, amém?
este nome nessa noite. Pelo preço que pagou.
palavra de Deus. Glória a Deus. O Senhor já testifica no meu coração que nessa noite será uma noite de milagres. Glória a Deus. Abra o teu coração. Você está na presença de Deus. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus nessa noite. Convido aqui o Diácono Francisco para estar fazendo essa leitura, orando pelas necessidades. A paz do Senhor para os irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que eu me sinto alegre. Nesta manhã eu já estive aqui e ouvi uma boa palavra das irmãs nesta manhã. E glória a Deus. Eu dou graças a Deus de estar aqui mais uma vez, reunido com os irmãos, para louvar Jesus, aquele que um dia morreu na cruz por todos nós e ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Eu quero ler com os irmãos aqui um salmo já bem conhecido dos irmãos. É o Salmo 103. Todos encontraram? Está escrito assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. E é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens e de sorte, que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Glória a Deus. É só até aqui. Que Deus possa abençoar a cada irmão nesta noite que veio aqui na casa do Senhor buscar uma bênção do Senhor, buscar talvez uma solução para um problema que está difícil do irmão resolver. Mas o Senhor Jesus, Ele está aqui no nosso meio para curar as enfermidades, para resolver o problema mais difícil que tiver. O Senhor Jesus, Ele está aqui nesta noite para encher o teu coração de bênção e também batizar com o Espírito Santo e renovar com o Espírito Santo. O Senhor está aqui no nosso meio. Amém, irmãos? Vamos orar nesta noite. Aquele que tiver necessidade
pode apresentar o Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, aqui, Jesus, para bendizer o teu santo nome. Ó Jesus querido, abençoa essa igreja nesta noite, Senhor Jesus. Derrama no nosso meio o teu Santo Espírito, a tua graça, ó Senhor Jesus. Traz a unção do céu, abençoa, Jesus, os hinos que está sendo cantado, ó Senhor Jesus, nesta noite, abençoa aquele que vai trazer a tua palavra, usa nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos apresentar os nossos visitantes que nos dão a honra nessa noite de estar conosco. Jovem Kennedy e a Nayara, onde eles estão ali atrás. Também o André e a Alana, congregam ali na igreja sede. Temos aqui também o pastor Tiago e a Priscila, que é a sua esposa, né? Aqui a Aparecida e a Yasmin, são os filhos, né? Yasmin e Yuri e a Stephanie. Acompanha ali o pastor Tiago, que está aqui conosco nessa noite, nos dando a honra também, neste culto. Glória a Deus. Como nós diremos a todos eles que estão nos visitando nessa noite, amados, sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Saia do seu lugar e dê um abraço a cada um deles. Sois bem-vindos, visitando, sois bem-vindos, Assembleia, te amo, Assembleia, está contigo, visitante, sois bem-vindos, visitante, sois bem-vindos, visitante, sois bem-vindos, Assembleia. Está contigo, visitante. Sois bem-vindo. Glória a Deus. Desde já vamos ouvir um louvor com a nossa irmã Priscila, louvando ao Senhor nesta noite. É isso. É você mesmo. Glória a Jesus. Em seguida estaremos ofertando ao Senhor. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Confesso que eu vim simplesmente cultuar com vocês, não para apresentar, mas toda a honra e toda a glória é dada ao nome do Senhor. Quero convidar vocês a se colocar sobre os seus pés e adorar juntamente comigo. Amém. Amém, Jesus. Até que o Senhor venha, nós continuaremos adorando o Senhor. Até que Ele venha, nós permaneceremos confiantes nele, porque essa é a nossa promessa, não é verdade? É a nossa esperança de que Jesus um dia virá. Mas enquanto isso, Ele olha aqui para a terra e procura os seus verdadeiros adoradores. E eis-nos aqui. Queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer
Teus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra essa geração, Pai. Mostra esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Aqueles que estão aguardando podem erguer as mãos. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de. Você pode pedir. Fere meu coração com uma ferida de. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que Ele venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor
me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada, é tudo sobre você. Vamos subir o monte então? Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Vamos subir, eu vou subir o monte e muitos desistiram e vão ficar lá. Permaneceremos no monte. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te mais perto do monte, mais perto da face, me expõe com o peso da tua glória, mais perto agora, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte, é tudo sobre ele, é tudo sobre ele. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Vamos dizer mais uma vez. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Ô, gente, eu preciso falar isso. Chegar aqui e receber, né, esse convite e ainda cantar do lado da minha professora. Preciso abraçá-la. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 11, uma leitura bem conhecida da igreja, onde o apóstolo Paulo, ele nos ensina acerca da ceia do Senhor. 2 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. Glória a Deus. Carlos. Glória a Jesus. Nos diz a palavra de Deus. Segundo 1 Coríntios capítulo 11, 23, diz assim: porque
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes, comer o pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Glória a Jesus. Vamos neste momento apresentar o pão, um pão natural, que a partir desta oração nós estaremos orando, consagrando ele, que passa a simbolizar o corpo de Cristo ali, que foi moído, dilacerado ali na cruz do Calvário. E Jesus deixou essa ordenança para a igreja, que devemos participar do corpo dele e do sangue, para que você possa entrar em comunhão, participar e ser membro do corpo de Cristo. Glória a Deus. Vamos orar neste momento. Estenda as mãos para cá. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, aqui nós apresentamos, Senhor, este pão, ó Deus, um pão natural, que neste momento nós, Senhor, abençoamos, consagramos este pão, Senhor, que simboliza o teu corpo, Senhor, que o Senhor deixou essa ordenança à tua igreja. Nós abençoamos este pão, que a virtude do teu Espírito Santo venha sobre este pão, ó Deus, para que a tua igreja participe e tenha vida, Pai. Em nome de Jesus, que cada um nesta noite, Senhor, ao participar, possa, Senhor, receber um renovo, possa, Senhor, elevar o teu pensamento ao trono da graça, Senhor, e ser grato ao Senhor por mais uma ceia que o Senhor nos dá nesta noite. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Podeis servir. Vergonha e dor.
Glória a Deus. Todos receberam o pão? Glória a Jesus. Foi o que Jesus nos disse, né, amados? Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Essa é a virtude na vida do cristão, manter a comunhão com Deus, participando do corpo do Senhor. Podeis todos comer do corpo do Senhor, adorando a Ele, sendo grato a Ele, ao Senhor. Glorifique a Ele por mais esse ato, por mais essa gratidão. Ensina: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberem em memória de mim. É algo que aos olhos do homem parece algo natural, mas a partir do momento que a igreja do Senhor, que nós, revestidos da autoridade de Deus, nós oramos e consagramos, ele passa a simbolizar o sangue de Jesus vertido ali na cruz do Calvário. Vamos orar neste momento. Estenda as mãos para cá. Presbítero Carlos orando. Amado Deus eterno, Pai, nesse momento apresentamos, meu Pai, que o suco de uva, que passa a representar o sangue de Cristo vertido na cruz por cada um de nós, meu Pai. Oh Jesus, consagramos esse suco, meu Pai. Comemoras, meu Pai, o sangue de Cristo que derramou por cada um de nós, meu Pai, para nos limpar, nos purificar, meu Deus, nos livrar da ira tentadora, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, esteja conosco. Amém. Glória a Jesus. Glorifique ao Senhor, amados. Exalte ao Senhor. Este é um momento de alegria, um momento de você exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. És
Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Jesus. Exalte ao Senhor. É o sangue da nova aliança que você participa nesta noite. E ele te traz vida, comunhão. Podeis todos participar do cálice do Senhor. Seja grato ao Senhor. Adore a Ele. Olha quantos feitos o Senhor tem feito na sua vida. O Senhor te traz na memória os feitos que Ele tem feito na sua vida. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Jesus. Poderíamos ouvir mais algumas pessoas nesta noite, mas o momento da palavra chegou. É um momento que é ministrado aos nossos corações aquilo que Deus tem colocado no coração do pastor. E aqueles que vieram aqui nesta noite, fiquem com o seu coração preparado para ouvir da parte de Deus o conselho, a orientação do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Neste momento, convido aqui o nosso pastor Paulo, só lembrando aqui, amados, que nesse final de semana, ele que é o presidente da comissão de ordenança do ministério, esteve num grande evento esse final de semana, na quinta, sexta e sábado. Fomos edificados, fomos forjados através de ministrações que foram uma bênção. Então, que na próxima a igreja possa estar juntos, participar nesses chamados que nós estaremos fazendo. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Queria te fazer um pedido, em nome de Jesus. Desliga seu telefone e só atende ele se Jesus te ligar. Me incomoda muito, muito. A gente está dentro de um culto e telefone tocando, chamando. Nós estamos na casa do Senhor, amém? Meu grupo de intercessão, juntamente com minha esposa, está em uma batalha comigo desde as 3 da madrugada, no dia de ontem, porque o Senhor colocou algumas coisas em meu coração
E agora à tarde, quando estava em casa, Deus falou para mim, pastor Tiago, para eu me silenciar. E essas são as palavras que estão saindo da minha boca agora. Te peço perdão por não ter te recebido como você merece, um amigo meu, mas eu preciso ouvir a voz do meu Deus. Amém? Você tem fé? Você tem fé? Marcos capítulo 9, verso 14. Eu não vou perguntar quem precisa. Eu vou perguntar quem veio buscar uma cura nesta noite. Se prepare para voltar com ela para casa. Marcos capítulo 9, verso 14. O presbítero Carlos, juntamente com sua família, estava em viagem. Voltaram em paz, estava debaixo da nossa bênção. É um prazer ter você aqui de novo, irmão. Nós amamos você e sua família, tá bom? Diácono Francisco, obrigado pela água. E ele, aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e os escribas interrogando a eles. E imediatamente toda a multidão, vendo, ficou grandemente surpreendida, e correndo para ele o saudaram. E ele perguntou aos escribas: o que interrogas com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que apanhe, derruba, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que as expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração sem fé, até quando hei de estar eu convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-lo a mim. E eles trouxeram até ele, e vendo o espírito, imediatamente convulsionou-se, e ele caiu no chão e revolvia-se espumando. E perguntou ao seu pai: há quanto tempo isso veio a ele? E o pai lhe respondeu: a igreja. E perguntando o seu pai: há quanto tempo isso veio a ele? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes isso tem lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis aos que crê. E eu já estou pregando para a tua alma. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis aos que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Assenta dando glória a Deus. Jesus está no Monte da Transfiguração, o qual no sábado passado nós terminamos a ministração que Deus pôs ao meu coração aqui, falando sobre Moisés. E eu terminei neste contexto, onde a palavra diz que está Jesus em cima do monte, e ele é transfigurado. Quando Jesus é transfigurado, aparece ao lado de Jesus a figura de Elias e a figura de Moisés. Elias e Moisés aparecem glorificados ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, que estão ali, pergunta para Jesus se poderiam ali levantar altares, 3 altares, mas a voz de Deus ecoa do céu dizendo: eis aí o meu filho amado. E a Bíblia diz que uma nuvem vai tomar aquele lugar, e Elias e Moisés vai sumir, e somente Jesus aparece para aqueles homens. A Bíblia diz que enquanto Jesus está neste monte da transfiguração,
enquanto Jesus está ali naquele lugar, sendo glorificado, lá embaixo tem uma multidão acompanhando um pai que está sofrendo a doença, o tormento de um filho. A Bíblia diz que tem um caos instaurado ali embaixo. E Jesus então ele decide deixar o monte onde está sendo glorificado para atender um coração que está aflito. Eu preciso explicar isso para você, que não é a primeira vez. A primeira vez o caos está instalado sobre a terra. As coisas, evangelista Wellington, estão terríveis. Então Deus está com seu filho à sua direita, assentado. E quando ele olha para a terra, ele não vê nada que possa ser feito a não ser tirar a glorificação do teu filho e colocar ele na terra. Não é a primeira vez que Jesus deixa a glória para resolver o problema da humanidade. Não é a primeira vez que Jesus vai trocar a glória para resolver um problema do ser humano. Eu preciso aplicar essa verdade na sua vida para nós começarmos a pensar no que Deus está falando nesta noite. A sua dificuldade, o seu problema tem a capacidade de fazer com que Jesus deixe a sua glória e desça para lutar em seu favor. Talvez você chegou aqui nesta noite sem uma direção, sem uma resposta, mas há uma palavra do Eterno dizendo: eu vou descer e vou resolver aquilo que tira a tua paz. Uribicando face a comanai chuiricô. Manaiacou chuiricando face a comanai chuiricando face a comanai chuiricô. Eléria comanai chuiricando face a comanai chuiricando face a comanai chuiricô. Manaiacou chuiricando face a comanai chuiricando face a comanai chuiricô. Escute-me. Jesus desce o monte. Quando ele chega ali embaixo, tem uma grande multidão que está vendo uma cena. Que cena é essa? Os escribas questionando os discípulos de Jesus por não terem conseguido expulsar um demônio de uma criança. Os escribas estão questionando a eficácia do ministério daqueles discípulos. E Jesus vai perguntar para eles: o que está acontecendo aí? E eles, Thaísa, de maneira simples, vão dar suas explicações. Os escribas vão falar para Jesus. E o pai deste menino, Nayara, vai gritar no meio da multidão: Jesus, o problema é comigo. O problema é na minha casa. O problema é que eu tenho uma criança que tem uma enfermidade, que tem um demônio que atormenta a vida desta criança. E eles começam a querer criticar ou apontar a eficácia do ministério dos discípulos. Isso chama minha atenção, Kleber, porque é assim que as coisas funcionam. Nós temos, Tiago, facilidade de aceitar o manifestar de Deus, quando na verdade isso se torna favorável para aquilo que eu estou esperando. Quando Deus se manifesta em favor da minha vida de uma forma positiva, da qual eu tenha proveitos e receba as bênçãos dele, eu nunca questiono. Eu nunca me questiono quando sou abençoado. Eu olho para Deus e digo: Deus, eu não quero essa bênção porque eu não sou merecedor. Mas basta um discípulo, um seguidor, um enviado de Deus colocar a mão sobre nossas vidas e orar, e tentar, e chorar, e clamar, e Deus não responder, para nós colocarmos o poder de Deus em dúvida.
para nós olharmos e dizer: será que verdadeiramente ele é um discípulo enviado de Deus? Basta o discípulo chorar e pedir, e Deus falar: não vou fazer, para eu olhar e dizer: será que verdadeiramente Deus é na vida dele? Será que Deus é na vida dela? Ou pior, alguns até têm coragem de dizer: será que verdadeiramente Deus me ama? O maior exemplo de amor de Deus pela tua vida está aqui. Você participou hoje. Ele morreu por você. E vai ter momentos da minha e da sua vida que, como este pai, nós vamos chegar em uma posição de talvez, Juan, estarmos desesperados, sem ter uma única saída que brilha aos nossos olhos. Mas é neste momento que Deus quer contar com o nosso controle emocional e principalmente com a nossa fé inabalável, para olhar para a situação e dizer: eu não vejo mais nenhuma saída, mas eu sei que o meu Redentor vive, e quando Ele quiser, Ele vai colocar diante de mim uma solução para o meu problema. O mesmo texto em Mateus capítulo 17, no verso 14, Jesus fala para os discípulos, depois de exortá-los, que se eles tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eles orariam, e aquele monte a qual Jesus estava sobre ele, sendo glorificado, sairia de um lugar e iria para o outro. Eu quero perguntar para você nesta noite: como anda a sua fé e a sua confiança em Deus? Porque Deus está falando, Thaísa, para alguém nessa noite. Se a sua fé for minúscula, eu posso te fazer, através da minha presença, agindo sobre a sua fé, orar, e o monte sair da onde ele está e se transportar para o outro lado. Escute, vamos trazer para a ótica natural. Alguém consegue imaginar uma possibilidade disso acontecer com os olhos humanos? Sim ou não? Seja sincero, irmão. Eu estou falando de ótica natural. Arrancar, Tiago, a montanha de um lugar e colocar no outro, a montanha sair se arrastando e ir para o outro. Aos olhos humanos é possível? Mas deixa eu te contar uma história. Houve um dia que um rapaz, ainda jovem, chamado Josué, está lutando. E quando ele viu que o seu povo ia prevalecendo na guerra, ele se preocupou, porque se eles param, a noite chega, a guerra cessa, eles teriam que descansar, voltar na guerra para o outro dia. Eles perderiam a vantagem que estava levando. A Bíblia diz que Josué estende as suas mãos e fala assim: sol, se detenha, lua, fica parada onde você está. E a Bíblia disse que nem antes e nem depois nunca haverá um dia como aquele. Que dia? O dia que um homem conseguiu fazer o sol e a lua parar? Não. O dia que um homem teve fé para falar: eu dependo da misericórdia de Deus, e se Ele quiser, o sol vai ter que ficar parado, a lua vai ter que ficar parada, porque sol, lua, estrela, a terra,
tudo responde à voz daquele quem eu sirvo. Deixa eu dizer uma palavra do céu para você: não é sobre o que Deus pode fazer, é sobre o que você pode crer. Qual é a sua fé? A minha fé hoje é que Deus vai curar pelo menos uns 10. Mas qual é a sua fé? Talvez a sua fé foi apenas a fé natural, de pensar que saía da sua casa, ia chegar no culto, cultuar e voltar para lá. Essa fé todo mundo tem. A fé natural todos nós temos. A fé salvífica, a fé da salvação, todos nós temos. É por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos que se vivermos direcionados pelo que a palavra nos orienta, crermos em Deus e formos batizados, nós seremos. Amém. Mas existe a fé sobrenatural. O que é fé sobrenatural? É a fé que move aquilo que não está aonde eu consigo ver. Jesus desce. E quando Jesus desce, Carlos, eles estão questionando os discípulos. Isso fere, Arilson, nós aprendemos ontem o caráter de Jesus. Jesus dá uma palavra. Jesus dá uma palavra para os discípulos, Juan, dizendo para eles: até quando eu vou ter que suportar vocês, vivendo todos os dias ao meu lado, andando comigo todo dia, mas não vivendo aquilo que poderiam viver? Há uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Não glorifica não, porque Jesus está te perguntando: até quando eu vou ter que suportar a sua falta de fé? Até quando eu vou ter que suportar você não confiar na minha soberania e no meu poder? Até quando eu vou ter que ficar me manifestando para você toda hora, usando o profeta para falar toda hora para você que eu sou teu Deus? Até quando eu vou ter que suportar? Já tem tempo, discípulo, que você anda comigo. Você já viu eu salvar muita gente. Você já viu eu curar muita gente. Você já cansou de ver eu pegar alguém afundado na dívida e transformar em alguém próspero? Até quando eu vou ter que suportar você pensar que eu não posso fazer na tua vida? Até quando Deus vai ter que suportar esta falta de confiança que você tem nele? Aí Jesus vai dizer para os discípulos: com vocês eu trato depois. Porque quem trata discípulo é o mestre. Quem vai tratar com o pastor que colocou a mão na sua cabeça e orou para você, e você não foi curada, é Deus. Ele tem responsabilidade? É claro que tem. Quem falou? Jesus. Colocarei sobre vós poder, autoridade. Se tem discípulo que não está usando o poder e a autoridade que Deus colocou, não se preocupe. Aquele que te discipula vai te chamar para reaver o que está errado. Mas isso não nos dá o direito de questionar a maneira com que isso é feito. Escute, depois que Jesus cura o menino, a Bíblia diz que Jesus vai falar assim, Thaís. Os discípulos vão perguntar para ele: Jesus, nós tentamos, mas nós não conseguimos. E Jesus vai responder para eles: sabe por que vocês não conseguiram? Porque tem demônios que só saem com jejum
e oração. Espera aí. A Bíblia diz que o mestre, toda hora que você abre a Bíblia, você vai ver Jesus se retirando para orar. Toda vez que você vê, Jesus está jejuando, a ponto de estar 40 dias. Satanás falou: Jesus, transforma a pedra em pão. Eu quero não, estou tranquilo, porque eu preciso viver em jejum e oração. Me responda algo. Os discípulos estão andando com Jesus todos os dias. Eles estão vendo a prática de Jesus de jejuar e orar. E quando chega um demônio em uma criança, eles não conseguem expulsar. Andar com o mestre não me faz ser igual a ele. Congregar com uma liderança não me faz ser igual a ela. É por isso que Paulo vai bater no peito e dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. É por isso, presbítero Carlos, que tem muita gente que se frustra, porque pensam que porque há um mover de Deus, pastor Tiago, em um determinado lugar, em uma determinada igreja, todos estão autorizados e outorgados por Deus para fazer o que essa igreja está fazendo. Mas há uma palavra do céu para a tua vida: estar na igreja não te faz crente. Se vestir como crente não te faz crente. Andar como crente não te faz crente. O que me faz crente? Jejum e oração. Jejum e oração. O que é jejum e oração? Sacrifício e conexão com Deus. Sacrifício e conexão com Deus. Entrega e conversa com Deus. Eu ando com Jesus, mas nunca experimentei fazer o que Jesus fez. Você está aí? Diz amém. Jesus falou, Clécio, que se nós crêssemos, milagres iguais e maiores dos que os que Ele fez, eu e você faríamos. Que beleza de quarta-feira, hein? Você não vem na quarta, a quarta vem em você. Se você viesse na doutrina, eu ia pregar, mas você não veio, eu vou te ensinar. Escute. Posso fazer uma pergunta? E eu volto para o texto. Qual milagre você já realizou igual o de Jesus ou maior que o dele? Eu não quero te ofender, eu quero te incentivar. Porque, Hamilton, vai ter dia que Jesus vai estar sentadinho do meu lado, e quando eu gritar: Gustavo, em nome de Jesus, sai, Satanás vai correr. Mas vai ter dia que Jesus vai falar assim: deixa eu ver como é que anda a sua fé, deixa eu ver você expulsar, e ele falar que não vai sair, e eu quero ver para onde você vai correr. Deixa eu ver essa enfermidade te pegar, deixa eu ver esse desemprego te pegar, deixa eu ver essa depressão te pegar, deixa eu ver este problema te pegar, para eu ver qual vai ser a sua atitude. Tem alguém aí? Você anda com Jesus? Ou você é discípulo de Jesus? Porque escute o que eu vou falar para vocês. Até Isaac, os discípulos falharam. Os discípulos, Natan. Jesus ia dormir, Tiago, e eu posso imaginar, eu não posso afirmar. Eu creio, evangelista Hélio, que Jesus entrava em uma tenda no campo ali, deitava, os discípulos ficavam do lado. Porque coisa boa é estar do lado de Jesus, é ou não é? Porque do lado de Jesus nós temos segurança, do lado de Jesus nós temos confiança, do lado de Jesus nós sentimos o amor, nós sentimos paz. Mas esses discípulos, Renato, que andavam lado a lado com Jesus, teve um momento que falhou. Eles colocaram a mão, irmã Naí, oraram, choraram,
repreenderam, e sabe o que aconteceu? Nada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está pronto para orar 1, 2, 3, 4, 10, 20, não ver o resultado, mas permanecer andando com Jesus? Você está disponível? Você está disponível para orar, 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 orar? E todos os dias o que você vê é falta de resultado. Mas na manhã do dia seguinte você acordar e alguém olhar e falar: e agora, Carlos, vai fazer o quê? Eu vou orar de novo. Mas já tem 10 anos que você está orando e até hoje Deus não curou lá. Mas eu vou orar, porque a hora que Deus quiser Ele cura. Aleluia. Aleluia. Naamã, são 7 mergulhos. Aí fica você aí: eu tenho vergonha de ir lá na frente de novo, já fui 10 vezes só esse ano. Eu que não vou lá na frente, porque eu já fui 10 vezes só esse ano. E quando o pastor pergunta: tem alguém aí que quer receber uma oração, que está passando por luta? Eu sou obreiro, eu não vou lá não. Continua sofrendo, continua doente, continua na dificuldade. Porque ser discípulo de Jesus não me isenta, não me anula de ter dias que o poder dele não vai se manifestar na minha vida. Mas a falta de manifestação do poder de Deus um dia na minha vida não significa que Deus não se manifesta na minha vida. Tem dia que eu chego cheio de fé e oro e declaro e profetizo. Sabe qual é o resultado, Thiago? Nenhum. E eu ligo para aquele irmão que me ligou pedindo ajuda: pastor, ora por mim. E aí, meu irmão, alguma melhora? Piorou. E aí, Arilson, a minha humanidade fala para mim: desiste, não tem mais o que fazer. Eu volto para minha madrugada e falo: Jesus, eu estou aqui de novo. Jesus ensinou isso. Se alguém bater, escute-me, na sua porta de madrugada te pedindo pão, o que você vai fazer, Arilson? Dar pão para ele. Por quê? Porque ele merece? Não, porque ele te incomodou, ele te chamou, ele tirou o seu sossego, ele não desistiu de se alimentar, ele não desistiu de receber. Não é porque ele merecia pão, é porque ele tinha convicção em quem tinha alimento para ele. Eu sei que eu não mereço, mas eu não vou parar de lutar pela minha vitória. Eu sei que meu filho não merece, mas eu não desisto dele. Eu sei que a minha esposa talvez não mereça, mas eu não desisto dela. Eu sei, e mesmo que for no cansaço, eu não vou parar de lutar. Ô pai, seu filho está aí de novo, babando como baba um cachorro, rangendo os dentes. Você consegue, você precisa entrar na mensagem para você entender. Quando nossos filhos dão uma gripe, oh Jesus, tira dele, põe em mim. É assim ou não é? Quando o seu filho está com uma dor de barriga, Jesus, cura ele. Agora olha esse pai. A Bíblia diz que ele rangia os dentes e espumava a boca. O demônio pegava esse menino, jogava ele no fogo e depois jogava ele na água. Quem já se queimou? Queimar, irmão. Não é só um dedinho no fogo, não. Queimar.
Alguém já teve queimadura de 1 grau, né? De queimar uma parte do corpo? Quem já passou por isso sabe. E a Bíblia diz, Solange, que o demônio pegava esse menino e jogava no fogo. Hein, Denise? Não é pegar o dedinho dele, Luci, e pôr lá, não. Jogava-o no fogo. Esse menino carregava dores terríveis no seu corpo, mas maiores do que as dores que ele carregava no corpo, carregava o seu pai, a sua mãe, de ver esse menino sendo queimado vivo. E eu imagino gritando, chorando, e os seus pais não podendo fazer nada. Eu imagino o pai tirando o menino ali, lavando a sua pele, tirando o pus, Luci, da queimadura, e olhando e dizendo: eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada. Mas a Bíblia me diz que ele não desistiu. Tem uns discípulos aí que andam com Jesus. Eu vou tentar, porque até hoje nada resolveu. Quem sabe esses discípulos conseguem. Vem o pai trazendo o menino. Imagina ele saindo de casa, Arilce dizendo: eu estou indo lá, porque esses discípulos são poderosos. Esses discípulos são representantes de Jesus. Diz que o tal Jesus subiu no monte, mas deixou alguns lá. Vou levar o menino para eles. A Bíblia diz que os discípulos oraram, choraram, clamaram, e nada aconteceu. Escute, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu preciso que você seja verdadeiro para você. Quem de nós, depois de passar por tudo isso, ficaria ali ainda esperando Jesus? Ou quem, Tiago, ao ver Jesus, falaria: Jesus, tenta de novo, porque os discípulos já tentaram e eles não conseguiram. Eu estava meditando esses dias sobre esta questão. É engraçado, Luci, às vezes quando nós enfrentamos um problema, uma das maneiras que o inimigo encontra na nossa alma de nos fazer desanimar é nos fazendo buscar ajuda em quem não pode resolver, com o intuito de que quando nós encontrarmos com quem verdadeiramente pode resolver os nossos problemas, nós não tenhamos coragem de sair do nosso lugar e nos apresentar diante dele. Eles já tinham insistido no meio da multidão para os discípulos curarem. Ali já tinha tido um momento de constrangimento. A vergonha já estava instaurada, já estava todo mundo vendo, e nada aconteceu. Talvez se fosse eu, se fosse nós nos dias de hoje, vamos pegar o menino e vamos embora. Mas ele falou assim: eu já sofri demais para desistir agora. Eu vou repetir isso para a sua alma. Você já sofreu demais para desistir agora. Você já passou vergonha demais para desistir agora. Satanás já tentou te humilhar demais para você desistir agora. Está perto. Jesus está dizendo para alguém: eu estou pertinho, eu estou descendo. Aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco. Eu sei que está doendo em você, mas fique tranquilo, porque a hora que eu me manifestar, não sobrará dores, apenas cicatrizes. Eu não gosto disso, eu acho que eu nunca fiz isso aqui. Cutuca quem está do seu lado aí. Faz isso por mim, me ajuda. Fala para ele: está perto, está perto. Mas fala com voz de profeta, irmão. Desanimado assim, ele não vai acreditar não. Fala como servo de Deus: está perto, está perto. Jesus está chegando, a provisão está chegando, a saúde está chegando, a vitória está chegando. Urabacando face a comandar.
fato de Deus não ter escolhido fazer ainda não tira a autoridade daqueles que Ele enviou sobre a sua vida. Continue crendo no poder da oração. Continue crendo quando alguém colocar a mão sobre a sua cabeça e declarar uma palavra de vitória. Continue crendo, mesmo que muitos já tenham declarado e ela não tenha chegado. Continue acreditando. Jesus chega. E Jesus, Gabriel, com sua facilidade de fazer uma leitura espiritual, ele resolve o problema com uma pergunta. Ele fala assim com os discípulos: com vocês eu trato depois. É você que é o pai? É. Vem cá. Aí Jesus fala para ele assim: ó, quanto tempo tem que esse menino está doente? Qual é a resposta do pai? Qual é a resposta? Então quer dizer que você tem um problema que te acompanha há anos. Você nunca se posicionou como alguém que queria resolvê-lo. E na primeira vez que alguém ora e não resolve, você quer questionar a autoridade dos discípulos. Ficou a vida inteira fazendo tudo que era errado. Na primeira oração que um presbítero, um evangelista colocou a mão, te ungiu, orou por você, não teve resultado, você falou: eu não acredito nesse evangelho. O problema não está na autoridade dos discípulos. O problema está em você que escolheu conviver com este problema muitos anos antes de procurar ajuda. Eu preciso ser duro com você. Enquanto estava pequenininho, você conseguia administrar, você não procurou ajuda. Enquanto era um bebezinho, quando o demônio pegava ele e ele ainda não tinha força, você apertava e escondia a manifestação do demônio. Mas ele foi crescendo, ganhando robustez, e você hoje não consegue controlar. Aí você chega diante dos discípulos e fala: resolva, porque isso é problema seu. Tem coisa que você está alimentando desde quando era pequeno, e enquanto você controlava, enquanto ninguém via, você ficou caladinho. Agora que cresceu e você não consegue mais controlar, você quer transferir a responsabilidade para a falta de autoridade dos discípulos. Mas Jesus está dizendo: os discípulos não têm nada com isso. O problema é seu, que em vez de resolver o problema enquanto ele era pequeno, deixou ele ficar deste tamanho. Posso te dar um conselho? Resolve enquanto é um bebê. Resolve esse problema no seu casamento enquanto ele está só começando. Resolve esse problema espiritual seu enquanto ele ainda está pequeno. Resolve essa incredulidade sua enquanto ela ainda está só dando sinais. Porque quando ela se manifestar, você vai ver que ela vai causar feridas irreparáveis. E sabe o que fica no nosso coração? Por que eu não resolvi quando ainda era só no começo? Eu fico imaginando o pastor Tiago, o pai olhando para aquele menino agora, não conseguindo controlá-lo e pensando: por que quando era só um bebê eu não procurei Jesus? Por que enquanto era tão pequenininho eu não procurei os discípulos? Por que enquanto era pequenininho eu não fui lá atrás de João Batista, que estava anunciando que Jesus viria? Por que enquanto estava pequeno eu não fui atrás dos profetas que estavam falando que Deus expulsa demônio? Por que eu não procurei? É porque o inimigo coloca na minha e na sua mente que nós conseguimos resolver os nossos problemas. Escute-me, terminei. O inimigo está dizendo para você que sozinho você consegue, sozinho você dá conta, sozinho você vai vencer. Não leva para a igreja, não leva para discípulo, não leva para profeta. Tenta resolver na sua casa. Sabe por que o inimigo está falando isso para você? Ele está ganhando tempo para ele ir crescendo. Ele está ganhando tempo para ele ir tomando tamanho. Porque quando chega, Luci, para nós resolvermos, está aqui pastor Tiago, mestre na área de casais. Quando chega um monstro para o senhor resolver, ele é pequeno, pastor, já está grande, hein, Priscila?
Quando chega lá as situações para resolver, o que fazer? Somente contar com a misericórdia. Escuta, estava conversando com um pastor amigo meu. Engraçado nós gastamos 50, 60, 70 mil para casar. É ou não é? Mas se a gente fizer um trabalho para casais e cobrar 50 reais, aquele que gastou 50 mil, é caro. É assim ou não é? Você tem que falar que você está na igreja, tá? Deus sabe. Mentiroso. A gente acha caro ou não acha? Fala a verdade, irmão. Eu também acho. Mas eu estou errado. Escuta, você tem coragem de gastar o que você não tem para casar, mas não tem coragem de gastar uma mixaria para dar manutenção no seu casamento. Você tem coragem de dar tudo quando você vem para Jesus, larga tudo quando vem para Jesus, mas não tem coragem de dar um tempinho para congregar, para vir na quarta-feira e alimentar a sua fé e ter crescimento espiritual. Aí vem só no culto de domingo e acha que vai levar as bênçãos. É mentira de Satanás. Enquanto você não congregar, enquanto você não for ensinado, enquanto você não tiver compromisso com Deus, a sua vida não vai mudar. Pode continuar vindo só no domingo, eu vou continuar pregando para você, porque eu sou igual aos discípulos, dando certo ou dando errado, eu vou falar de Jesus. Sabe qual é o problema? É você que vai continuar saindo do fogo, caindo na água, saindo do fogo, caindo na água. O que é isso? Eu saio de uma luta hoje, descanso amanhã, depois da manhã estou na luta de novo. Eu saio da prova hoje, levanto amanhã, depois da manhã estou na prova de novo. Por quê? Porque eu não quero investir, eu não quero gastar tempo com aquele que pode mudar a minha vida. A vontade de ser pastor é essa, irmão. Você gostando ou não, semana que vem você está aqui de novo. Pregador, irmão, aí que tem que preocupar. Se eu for duro demais, o pastor não me chama. Pastor sou eu mesmo, né, cara? Eu me convido. Eu ponho você, ponho Arilson, Suel, Tiago. Aí depois que você estiver esquecido, eu bato nos 6 de novo. Mas eu preciso falar isso aqui, aproveitando que a igreja está cheia. Seja inteligente, irmão. Quem aí tem mais de 40? Jesus, esse povo está mentindo demais. Olha que nós terminar os milagres de Jesus, nós vamos falar sobre a mentira, tá, irmão? Misericórdia. Deixa para lá. Tem um ditado, Tiago, que minha avó citava, e é a realidade: angu de um dia não engorda cachorro. É ou não é? Sabe o que é isso, cara? Culto de domingo não alimenta a sua alma. Não alimenta. Não alimenta. Culto de domingo não te dá estrutura. Culto de domingo te anima, te faz sair daqui animado para vencer os desafios, mas o que te estrutura é ensinamento. O que estrutura a sua vida é ensinamento. Nós estamos falando sobre milagres de Jesus. Já tem semanas que nós estamos falando e nós não cansamos. Toda quarta eu saio daqui e falo, Tiago, se não fosse eu que estivesse ensinando, eu ia aceitar Jesus hoje. E se eu não estivesse pregando hoje, eu aceitava de novo. Porque eu não sou como esse pai. Eu já cansei de desanimar de uma pessoa quando na primeira tentativa não obtive o resultado. Quantas pessoas, Isaac, que eu já pus a mão e orei, e na madrugada eu falei: Deus, eu desisto. Ele não quer nada, ela não quer nada. Mas este pai está dizendo: não importa quantas vezes ele caia no fogo, caia na água, enquanto houver vida, eu não vou desistir de lutar por ele. Você está aí? O pai até agora está pedindo ajuda para o filho. Quando Jesus lava a cara dele, porque tem hora que Jesus precisa lavar a nossa cara, porque eu tenho facilidade de falar que às vezes o problema lá em casa é minha esposa, e ela tem facilidade de falar que o problema lá em casa sou eu, quando na verdade Jesus pega o sabão, Luci, esfrega a nossa cara e fala:
Quando você vai reconhecer que o problema está em você e não no outro? Quando nós vamos reconhecer que a mudança que nós esperamos não vai ser no nosso parceiro, na nossa parceira, ela vai ser na nossa vida. Ah, pastor, ele não quer, ela não quer. Será que ele vê Deus na sua vida? Será que ela olha para você e vê Deus? Amém? Terminei. Jesus lavou a cara do pai. Aí ele falou assim: agora eu não vou pedir para o menino mais não, agora eu vou pedir para nós. A oração desse pai muda. Escuta. E muitas vezes isto tem lançado no fogo e dentro da água para destruí-lo. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão dele? Não. Tem compaixão de mim? Não. Tem compaixão de nós. Porque sofrendo ele, eu sofro também. É ilusão sua pensar que quem está sofrendo é seu marido e dizendo: ah, pastor, ora para ele, está sofrendo demais. Nada. Quem está sofrendo mais com isso é você. Ah, pastor, meu filho. Nada. Quem está sofrendo somos nós. Então para de dizer: Jesus, tem misericórdia dele. Ora: Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da minha casa. Tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia de nós. Você não é melhor que ele. Você não é melhor que ela. Ah, mas agora ele está nas drogas. Não tem problema. As drogas, se Jesus quiser, ele arranca ele na hora. O problema é Jesus arrancar esse coração de pedra, que só acusa, que só aponta, que não acredita que ele pode fazer um milagre. E a Bíblia diz que jogando-se aos pés de Jesus, e eu terminei agora, fica de pé. Jogando-se aos pés de Jesus, ele clamou em lágrimas. Irmãos, me perdoa o que eu vou falar. Cada um faz da sua vida o que você quiser, mas eu desconheço um ser humano que consiga chegar diante de Jesus e não se desmanchar em lágrimas. Eu não conheço alguém que chega diante de Jesus em lágrimas, clamando a ele, Jesus não responde. Talvez o que você está precisando nesta noite é só quebrantar seu coração e jogar para fora o que está engasgado na tua alma. Chorar na presença de Jesus, quebrar este coração de pedra e dizer: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Sabe aonde, Tiago, que morava esse demônio que assolava o menino? Na incredulidade do pai. A sua incredulidade está alimentando o demônio que está destruindo a sua casa. A sua falta de acreditar que Deus pode fazer uma obra lá está fazendo Satanás ficar à vontade ali. Porque quando Satanás entrar e ver que tem um homem, tem uma mulher de fé que acredita na transformação por meio do Espírito Santo, ele parte em retirada imediatamente. Hoje eu vou fazer diferente de todas as vezes que eu fiz. Eu falei que Deus vai curar hoje. E eu não falei porque eu quis. Foi porque o Espírito Santo soprou isso na minha alma. Eu vou ungir todo mundo que precisa receber uma cura hoje. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem logo, vem logo. Eu quero orar por você que precisa de uma cura. Pode vir bem à frente aqui, ó. Eu vou orar por todos vocês. Se tiver alguém que tem pressa para ir embora, o momento é agora. Enquanto eu não orar por todos, eu não saio daqui.